Olá, tudo bem com você? Eu me sinto honrado de, nesse momento, poder falar com você mais uma vez. É muito bom esse momento de estudarmos a Palavra de Deus e tenho certeza que o nosso Deus tem uma mensagem especial para você neste momento. Aí onde você está, na sua casa, no seu carro, talvez no seu trabalho, ou mesmo, talvez, num leito de hospital, eu não sei, mas você está tendo a oportunidade de ouvir a Palavra de Deus. E o tema de hoje e desse momento é sobre salvação. E eu quero fazer uma pergunta. Como é que um ser humano pode ser salvo? Será que existem vários meios de salvação? Será que uma pessoa, por ter dinheiro, tem mais chance de se salvar do que alguém que não tem dinheiro? Será que uma pessoa que faz caridade está mais perto da salvação porque ele faz caridade e outra pessoa talvez não tenha condição de fazer caridade? Como é que um ser humano pode se salvar? Eu quero tratar desse tema com você neste momento e nós vamos abrir a palavra. Você já sabe, quando a gente abre a Bíblia, a gente busca sabedoria de Deus para entender a palavra dele para nós. Então, vamos orar neste momento. Senhor, nosso Deus e Pai, tua palavra será aberta e nós queremos muito entender o plano da salvação. Queremos saber, ó Deus, como ter acesso à salvação e possamos ser felizes aqui, termos alegria no nosso coração e assim, ó Deus, desfrutarmos da esperança e da certeza da salvação em Cristo Jesus. Fale ao nosso coração ao abrirmos a Tua palavra e que o Teu Espírito Santo abençoe todos os Teus filhinhos e filhinhas que estarão neste momento ouvindo a Tua palavra. Abençoa-nos e usa-nos em o nome de Jesus. Amém. Bom, então a pergunta foi feita, não é? Como pode um ser humano ser salvo? Aliás, quando a gente olha para nós, seres humanos pecadores, a gente não consegue imaginar ou ver como pode ser salvo. É ou não é verdade? Como é que pode um ser humano desfrutar de salvação sendo pecador, sendo mau como nós somos? E então vamos aqui mergulhar na palavra de Deus e descobrir o que Deus tem para mim e para você neste momento. Aqui no livro de Romanos, no capítulo 5, o verso 1 e o verso 2, Paulo diz assim para nós, neste momento: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Olha que interessante o que Paulo está dizendo. Que nós somos justificados mediante a fé e através dessa justificação, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Mas essa justificação na fé que nós temos não é por aquilo que nós merecemos, mas nós temos acesso, por esta fé, à graça de Deus para nos dar salvação. E é a graça de Deus que nos traz salvação, é que nos dá a certeza de estarmos salvos. Não é legal isso? O que Paulo está dizendo é que a fé é um instrumento importante para nos levar a acessar a graça de Deus. Graça, é isso. Nós somos salvos pela graça. E acessamos essa graça pela fé, que também é um dom de Deus. Então a pergunta é: desde quando existe graça? E para que a graça serve? Por que a graça se manifestou? Por que existe graça? Aqui, no mesmo capítulo 5, e o verso 20, nós lemos assim, olha: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, Paulo está nos dizendo aqui que a graça existe por causa do pecado. É o pecado que fez com que Deus se manifestasse salvando-nos através da graça. Consegue entender? Se não existe pecado, não existe graça. A graça é porque o pecado está no nosso ser e a gente não tem condições de mudar a nossa vida. E nós estamos condenados à morte por causa do pecado. Então, por causa do pecado, foi necessário a graça. Então, a pergunta é: desde quando é que existe pecado? E se você descobre desde quando existe pecado, você descobre então desde quando existe graça. E você sabe desde quando existe pecado, né? Desde que Adão e Eva transgrediram lá no jardim do Éden. Exatamente, querido. Naquele momento,
a graça já se manifestou. Você quer ver? Vamos nos situar aqui no que estava acontecendo. A serpente, possuída pelo Satanás, entrou no jardim e enganou Eva, e Eva entregou o fruto para Adão, ambos comeram e cometeram um pecado. Mas você sabe que a gente pensa que Deus não sabia disso e que foi pego de surpresa, não é verdade? Deus não é pego de surpresa em nada, e Deus já sabia do que iria acontecer. Não aconteceu assim. Vamos imaginar, a Eva está andando pelo jardim, a serpente convence Eva a comer da fruta, Eva come da fruta, e depois ela vai e entrega para Adão, e o anjo está observando aquilo tudo e voa desesperado para o céu, e chega lá ofegante e disse: Deus, eu tenho que te contar uma coisa. Você não vai acreditar no que aconteceu. Eva comeu do fruto que o Senhor disse para não comer. E então Deus coloca a mão na testa e disse: puxa vida, e agora o que vamos fazer? E o anjo disse: mas não é tudo, a tragédia é maior, porque ela pegou do fruto e deu para Adão, e Adão também comeu. E Deus então agora fica desesperado e disse: então acabou tudo, não tem mais chance. Vocês acham que foi assim? Claro que não. Deus sabia do que ia acontecer, Deus deu liberdade para o ser humano entre escolher obedecê-lo, continuar obediente, amando ao Senhor, ou obedecer uma outra voz. Eles poderiam escolher uma outra voz, como fizeram uma voz que não era a voz de Deus, acreditar em alguém que eles não conheciam e desprezar alguém que conhecia, que era Deus. Então entrou o pecado assim. Quando entrou o pecado, Adão e Eva teriam que ter morrido, não é verdade? Porque a Bíblia diz que, afirma que Deus diz para eles: se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Mas eles comeram e não morreram. Por que não morreram? Sabe por quê? Porque Deus colocou o plano da graça em ação. Como é que Deus fez isso? Deus então desce no jardim, e Adão e Eva fogem, se escondem de Deus, e Deus pergunta: onde você está? Ele disse: eu ouvi a sua voz, e porque estava nu, fiquei com medo. Adão, a Bíblia diz que pegou folhas de figueira e fez roupa para ele e para Eva. Mas aquilo que nós fazemos como roupas para nós não consegue fazer com que Deus aceite como os méritos, porque é tudo pecado. E ele então chegou diante de Deus com as roupas que ele tinha para tapar, para cobrir o pecado que ele estava vivendo agora. E Deus disse: não é assim que funciona. E então Deus fez para eles roupa de peles de cordeiro. Olha que interessante. Então Deus fala para a serpente que ela seria maldita, e de repente, antes de Deus dar a sentença para Adão e Eva, Deus faz o primeiro pronunciamento da graça. É isso mesmo, o primeiro sermão evangélico, o primeiro sermão que fala de salvação, está aqui em Gênesis capítulo 3, verso 15, e foi um sermão pregado pelo próprio Deus. Olha como é que é. Deus disse assim: porém inimizade, falando para a serpente, entre ti e a mulher não seria Eva, mas seria a igreja de Deus, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus está falando aqui da grande batalha, da grande guerra entre o bem e o mal que se travaria aqui nesse planeta Terra. Da grande luta que o ser humano enfrentaria, das dificuldades, dos dramas. Sabe, Adão e Eva viram pela primeira vez uma folha seca cair. Adão e Eva viram pela primeira vez a cor do sangue de um animal. E Adão e Eva viram um irmão matar o outro irmão. Um filho tirar a vida de outro filho por causa do pecado, da maldade que eles cometeram. Mas Deus disse para Adão e para Eva que havia esperança, que eles tinham condições de rever essa situação toda. Eles teriam ainda tempo, liberdade. Por quê? Porque o Cordeiro morreu no lugar deles. Era assim que Deus estabeleceu o meio pelo qual os seres humanos no passado poderiam ter acesso à graça. Não que o Cordeiro seria esta graça, mas seria o tipo que encontraria o seu antitipo no final da história. Morreu alguém inocente por causa do ser humano culpado e pecador. E Adão e Eva tiveram que lidar com isso. Você consegue entender o que eu estou dizendo para você? Então, veja, queridos. Como é que foram salvos as pessoas depois de Adão e Eva? Depois desse momento aqui, como é que as pessoas obtinham salvação? Aqui a palavra de Deus nos diz assim, no livro de Esdras, no capítulo 9, o verso 8, olha que interessante.
Agora, por breve momento, se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Prestou atenção no que diz aqui? Olha, por breve momento se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus. As pessoas depois de Adão e Eva, era isso mesmo, eles eram salvos pela graça. Não eram salvos por méritos, não eram salvos por obras de lei, por nada. Eram salvos pela graça. Isaías capítulo 60 também fala como que as pessoas obtinham salvação, e isso em toda a história da humanidade pecadora. Isaías 60 e o verso 10, está aqui na palavra de Deus, diz assim: estrangeiros edificarão os teus muros e os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça eu tive misericórdia de ti. Está conseguindo entender isso? Está ficando claro para você? Deus nunca teve dois sistemas de salvação. Ninguém foi salvo no passado por obras, ninguém foi salvo no passado pela lei, ninguém nunca foi salvo por oferecer alguma coisa boa. A salvação é pela graça. A única maneira que o ser humano tem para alcançar a salvação é pela graça que ele tem acesso pela fé na pessoa de Jesus Cristo. E olha que interessante, aqui no livro de Zacarias, penúltimo livro do Antigo Testamento, Deus fala algo maravilhoso aqui com a descendência de Davi. Olha aqui, Zacarias 12, verso 10, diz assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Você consegue entender aqui, queridos, que Deus está falando que da linhagem de Davi e todos aqueles que ali habitavam, eles teriam acesso a essa graça pelo Filho de Deus, através da graça em Jesus Cristo. E aqui está uma profecia dizendo que eles olharão para aquele a quem traspassaram, iriam prantear como quem pranteia por um unigênito, e vão chorar como se chora amargamente pelo primogênito. Não é legal isso? A graça de Deus está em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que é a palavra de Deus, você encontra a graça de Deus na pessoa de Jesus, prometida por Deus e agora revelada a nós nos últimos dias. Desde quando que este cordeiro foi morto? Aqui no livro de 1 Pedro, bem no finalzinho da Bíblia, nós encontramos aqui desde quando o cordeiro foi morto. 1 Pedro capítulo 1, olha aqui, verso 18, está bem aqui, até o verso 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Amém? Não é legal isso? Olha que coisa interessante, a palavra de Deus diz que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? É Jesus. Você consegue entender o que a palavra de Deus está nos dizendo neste momento? Que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. O plano de Deus, queridos, é eterno. Deus é eterno. Deus é um Deus criador, um Deus que expande. Então Ele estava criando e criou o planeta Terra, e já tinha um plano estabelecido, porque Ele deu liberdade para o ser humano, não foi pego de surpresa, Ele sabia tudo o que ia acontecer. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, por causa do plano de Deus, que não falha. Então Adão e Eva não morreram, não foi por causa do sangue do animal, não foi por causa do cordeiro. E as pessoas no passado que mataram um cordeiro, não era por causa do cordeiro que eles eram salvos, era porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já tinha sido morto antes da fundação do mundo, e no entanto havia sido manifestado nos últimos
tempos por amor de nós. Ok, se Jesus Cristo não tivesse vindo a esta terra, se Jesus Cristo não tivesse morrido na cruz do Calvário, se Jesus não tivesse se oferecido e passado por tudo o que ele passou e sido cravado na cruz, ninguém estaria salvo. Nem antes da cruz, nem durante a cruz e nem depois da cruz. Nem eu, nem você e nem ninguém do passado teria sido salvo, porque a Bíblia afirma que sangue de animais não podem salvar, não podem purificar do pecado. Você consegue entender? O único meio que um ser humano tem para a salvação é através da graça em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Jesus é o único que pode nos salvar. Só temos salvação por meio dele. Nada que você possa fazer vai garantir para você méritos como uma pessoa aceitável diante de Deus. Nós somos ruins, nossa natureza é pecaminosa, a nossa vida é cheia de pecados. Nada que você possa fazer ou oferecer vai garantir salvação para você. Tem pessoas que acham que porque eles podem dar dinheiro para as igrejas, eles vão estar salvos. Não é assim que funciona. Jesus é o único meio de salvação. Se você quer salvação, precisa aceitar Jesus na sua vida, precisa colocar Ele dentro do seu coração, precisa permitir que Ele se torne Senhor e Salvador da sua vida. Então Pedro diz que não fomos comprados com ouro, com prata, nós não fomos resgatados com essas coisas perecíveis, nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus, olha aqui, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. Conhecido eles com efeito antes da fundação dos tempos, mas manifestado no fim dos tempos por amor de cada um de nós, por amor a mim e por amor a você. Apocalipse capítulo 13, o verso 8, olha o que diz aqui em Apocalipse: e adorá-lo-ão todos os habitantes sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Eu espero que você esteja compreendendo e entendendo que a única maneira de um ser humano alcançar salvação é pela graça. Entende? A graça é a única maneira que nós temos para obter salvação. Nada mais pode salvar um ser humano. Se não for por Jesus, não existe salvação. Então veja, eu ouço algumas pessoas dizendo que as pessoas do passado eram salvas pela lei e hoje nós somos salvos pela graça, estamos vivendo uma dispensação, uma época de graça. A graça sempre existiu. A graça existe por causa do pecado. E o pecado não começou de Jesus para cá. O pecado existe desde que Adão e Eva caíram no Éden, deram ouvidos a Satanás, se afastaram de Deus, se rebelaram contra o Senhor. Desde este momento, a graça já entrou em ação. Não eram os animais, mas era a graça de Deus, era Jesus, era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele que já havia sido executado, segundo a palavra de Deus, no plano de Deus, e não falharia. Quando Deus faz um plano, não falha, e ainda mais para salvar você, porque Ele te ama. Você é muito especial para Ele. E se você quer salvação, não é o que você pode fazer de bem, ou não é o que você pode fazer de mal. Nem o bem te salva, nem o mal te destrói. O que nos salva é Jesus. E então Jesus em nossa vida destrói o mal que reina em nosso coração. Jesus é a única saída, é o único meio de ser salvo. Não há nada além de Jesus pelo qual você possa ser salvo. E eu espero que você tenha entendido e compreendido isso, para abrir o seu coração para Jesus, para aceitar a Jesus e para permitir que Ele entre na sua vida e mude completamente a sua maneira de viver. É Jesus que transforma a nossa natureza, é Jesus que muda os nossos pensamentos, é Jesus que nos habilita a estarmos nesta vida de tal forma que vivamos uma experiência para a eternidade. E quando Ele voltar, então nós possamos realmente morar com Ele para sempre. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que você abra o seu coração para Jesus. Aliás, eu lhe apelo nesse momento para você abrir o seu coração para Jesus, para você permitir que Ele entre na sua vida, para você permitir que Ele faça parte do seu viver. Vá a Ele, entregue a sua vida para Ele, fala para Ele quem você é, diga: Senhor, eu não sou nada nem ninguém, mas eu quero que o Senhor me salve. Eu estou aqui, me salva por favor, porque eu não tenho mais paz e alegria neste mundo. Abra o seu coração, entregue a sua vida para Cristo. E eu vou orar por você nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos nesse momento pelo privilégio que temos de falar com o Senhor mais uma vez em oração. Que a tua graça, que a tua bondade se manifeste em nossa vida, que
que o Senhor possa nos abençoar. Nos ajude com humildade, ó Deus, com o sentimento de humildade, nos aproximarmos de Jesus e reconhecê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Que nós possamos tê-lo em nossa vida, aceitá-lo e que Ele possa ser o Senhor e o nosso Salvador. E assim, ó Deus, possamos andar diante do Senhor e então vivermos aquela esperança e a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Deus, por permitir que Jesus viesse a este mundo e morrer por nós. E obrigado, Jesus, porque você se disponibilizou a ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queremos entregar nossa vida a Ti. Aceite, por favor, a nossa entrega e encha-nos com a Tua paz, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que a paz de Cristo reine em seu coração. Um forte abraço.